Feliz ano novo, Fernando Schiller. Prazer tê-lo aqui no Jornal da Bandeirantes, gente. Tudo bem, Eduardo? O prazer é meu. Bom ano para todo mundo. Bom dia para o Pedro também, hein? Eu, Bom eu vou dia. fazer para o Schiller a mesma pergunta que eu acabei de fazer para o professor Antônio Delfim Neto. E acho que é um bom assunto para a gente abrir o ano. Segunda-feira, primeiro dia de trabalho de 2022. O que dá para esperar num Congresso Nacional, Schiller, que vai passar por eleições, e não é só a mudança do presidente da República, né? É mudança de governo do Estado, é mudança de governo de Assembleia Legislativa, é mudança de Congresso Nacional, uma Câmara inteira e 1/3 do Senado. Alguém vai se mexer para meter a mão em vespeiro, em tratar de temas realmente relevantes que possam deixar aresta com parte de seus eleitores ou possíveis eleitores? O que dá para esperar? Olha, Eduardo, não tem reformas estruturais no Congresso Nacional em 2022, né? Vamos lá, nós vamos ter 16 governadores, pode variar um pouco, 15 a 17, mas 16 governadores são candidatos à reeleição, não é? Os outros 8 candidatos que não podem ser candidatos à reeleição, 8 governadores, vão ter os seus candidatos, vão estar em campanha eleitoral, não é? Vamos lá, os partidos, o governo não vai querer colocar a mão em vespeiro. Já não queria esse ano. A reforma administrativa foi prorrogada, a PEC dos precatórios saiu porque não tinha alternativa de não sair, reforma tributária, o governo tirou o time de campo, literalmente tirou o time de campo, nem mesmo essa mini-reforma aí acabou saindo, a mini-reforma do imposto de renda, não é? Quer dizer, nada estrutural, digamos assim, que tenha componente ideológico, vamos lá, né? Porque você teve algumas questões microestruturais ou microsetoriais, como a parte, por exemplo, da lei das ferrovias, a lei da cabotagem, mas cá entre nós, né? Quem é que discutiu a lei da cabotagem? Quem é que discutiu a lei das ferrovias? Né? Pouca gente, como a gente teve a questão do saneamento básico. Então, quer dizer, este tipo, o que pode acontecer no Congresso são regulações setoriais, não é? Agora, grandes debates, a reforma administrativa, na minha visão, 2023, não é um debate adiado. Reforma tributária nós não vamos ouvir falar, vai para 2023 também. Então, tudo que tem potencial de embate político, né, que gera desgaste, que opõe o governo a categorias organizadas. Vamos lá, o governo... Aqui eu não vou entrar no mérito, tá? Mas pega o caso da desoneração da folha de pagamentos. Alguns vão dizer, não, é importante porque é uma redução indireta de impostos. Cá entre nós, isso é um pouco de retórica. Ou seja, havia um processo que já vinha desde o governo Dilma, não é? Havia pressão dos setores econômicos, com razão, quer dizer, não estou aqui questionando se está certo ou está errado, mas vamos lá, no momento de crise econômica, etc., o governo não tem nenhuma condição de reagir a isso, quer dizer, então muita gente era contra, mas acabou passando no Congresso Nacional, não é? Então, passou tudo no Congresso Nacional. Passou desde as questões que interessavam ao sistema político, né? A gente veio aqui das RP9 ao fundão, até questões que interessavam ao setor empresarial, não é? E ainda conseguimos um auxílio emergencial, um Auxílio Brasil de 90 bilhões, uma transferência de renda muito robusta, não é? Porque o governo não faz mais questão de nada, ele vai empurrando com a barriga, o governo só pensa, obviamente, no quadro eleitoral. Então, eu diria, qualquer coisa estrutural, por qualquer lado que você olhe a cena política, você vai ver, vai ficar para 2023, não tem nenhuma dúvida nesse sentido. Fernando Schiller, é um ano de eleição em que nós temos aí uma disputa política que já está vindo desde o fim do ano passado, um movimento aí dos partidos até de antecipar essa decisão. A convenção partidária, quando que acontece mesmo, Schiller? Só lá no meio do ano, né? Ficar em junho que acontecem as convenções, aí a gente vai ter o quadro. Agora é interessante, viu, Pedro, esse tema do quadro eleitoral. Eu estava hoje de manhã, eu acordei, fiquei fazendo algumas analogias, conversei com algumas pessoas. Sabe, fui buscar a pesquisa eleitoral de janeiro de 2018, 4 anos atrás, como é que a gente estava, né? Porque algumas pessoas perguntam assim, vem cá, já dá para a gente ter um quadro nesse momento? Está muito cedo ainda? O que as pesquisas estão dizendo para a gente e tal, né? Bom lá, em janeiro de 4 anos atrás, 2018, o Lula tinha 37%, né? O Bolsonaro tinha 16%, e o Geraldo Alckmin e o Ciro Gomes empatavam com 7%, né?
E abaixo ali tinha o Joaquim Barbosa ainda, que vinha com 5%, Álvaro Dias com 4%, e depois um monte de gente ali com 1%, 2%. Tá? Então, assim, vamos lá. A gente já tinha, no começo de 2018, o quadro como ele acabou se configurando. Lula, obviamente, saiu da disputa, foi considerado inelegível, não é? Entrou o Fernando Haddad, mas a polarização entre Bolsonaro e o Fernando Haddad, entre Bolsonaro e o PT, já se desenhava no início de 2018. Não é? Havia também toda a discussão que a gente tem hoje sobre mas vai ter uma terceira via, o Ciro Gomes vai conseguir se viabilizar, o Geraldo Alckmin tinha um enorme tempo de televisão, recursos de campanha, né? A estrutura do governo de São Paulo e tal. Eu me lembro que a senadora Ana Amélia Lemos, lá do Rio Grande do Sul, abriu mão de uma vaga garantida para o Senado do Rio Grande do Sul para ser vice, porque tinha uma expectativa de que a terceira via ia crescer, discutir as reformas, a agenda econômica. Nada disso aconteceu. Quer dizer, a lógica da polarização, ela venceu o jogo e nós tivemos uma disputa até o final entre Fernando Haddad e o Bolsonaro. A minha impressão, nós temos um quadro no fundo muito parecido. Hoje a gente tem, eu diria até só para fechar a frase, nós temos um quadro de maior polarização ainda do que a gente tinha 4 anos atrás. Deixa eu te interromper só um minutinho, fica na escuta com a gente, que o nosso produtor aqui, o Guilherme Simati, conseguiu um contato ao vivo com o médico Antônio Luiz Macedo, que